Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Meio Ambiente, Ciência e Biologia. Eu sou Jairo Correia e nessa videoaula de hoje eu vou falar sobre histologia, que é o estudo dos tecidos. Antes de iniciar o nosso conteúdo, assista também aos outros vídeos que se encontram na playlist. Dê o seu like, o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para quando eu postar outros vídeos, você possa receber as notificações, ok? Lembrando a todos que os créditos das imagens se encontram descritos no rodapé das mesmas. Então, as imagens que estão aí, né, no nosso vídeo, elas não me pertencem, né? E tem lá as descrições que correspondem à fonte de onde foram tiradas. E compartilhe também, né, nas suas redes sociais o nosso vídeo para ajudar o nosso canal a crescer, atingir aí os 1.000 inscritos, né? E estimular para que eu possa continuar produzindo novos vídeos, ok? Então vamos lá. Bom, então aí vocês estão vendo que histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos corporais. Né? No nosso corpo existem muitos tipos de células com diferentes formas e funções. As células estão organizadas em grupos que, trabalhando de maneira integrada, desempenham juntos uma determinada função. Esses grupos de células são os tecidos. Então, o primeiro dos tecidos é o tecido epitelial, que nós vamos falar aí agora. E o tecido epitelial é formado por células justapostas, são todas juntas, né? Estão intimamente ligadas ou unidas umas às outras através de junções intercelulares ou proteínas integrais da membrana. Bom, aí nós vamos ver quais são as funções do tecido epitelial. A principal função do tecido epitelial é revestir a superfície externa do corpo, as cavidades corporais internas e os órgãos. Ele também apresenta a função secretora, né? Então, no caso aí, a nossa pele, né? Isso aqui, ó, tudo é tecido epitelial. São funções do tecido epitelial: proteção e revestimento, no caso da pele, secreção no estômago, né? E secreção e absorção no intestino. Então, o nosso estômago e o nosso intestino, ele é revestido internamente por tecido epitelial. E no caso aí, impermeabilização, né, que corresponde ao tecido epitelial da bexiga urinária, que representa um tecido epitelial de transição. A estreita união entre as suas células fazem do tecido epitelial uma barreira eficiente contra a entrada de agentes invasores e a perda de líquidos corporais. Aí nós vamos ver as características do tecido epitelial. As células, elas estão muito próximas, com pouco material extracelular entre elas. São células unidas de forma bem organizada, elas possuem suprimento nervoso, então significa que o sistema nervoso está intimamente conectado. Não possui vasos, né? Então um tecido avascular. E apresenta alta capacidade de renovação, mitose, né, que são divisões celulares, e regeneração. Então aí vocês já poderiam me perguntar, se ela não possui vasos, por que a pele sangra? O tecido epitelial, ele não sangra, os vasos estão abaixo da pele, né? Então, quando ocorre um corte é porque atingiu as camadas mais profundas, né? E, além de renovação, a outra característica é a nutrição e oxigenação por difusão pela lâmina basal, certo? Então, no caso aí, a difusão é a expansão, né, desses nutrientes e do oxigênio. Aí nós vamos ver os tipos de tecido epitelial. Então, de acordo com a sua função, existem dois tipos de tecido epitelial: o de revestimento, né, externo e interno, e o tecido epitelial glandular. No entanto, pode haver células com função secretora no epitélio de revestimento. Ok, pessoal? Então,
O tecido epitelial de revestimento, também chamado de epitélios, eles são constituídos por uma ou mais camadas de células com diferentes formas, com pouco ou quase nenhum fluido intersticial, significa entre esses tecidos, né? Substância entre as células, e vasos entre elas. Porém, todo epitélio está situado sobre uma malha glicoproteica, né, de glicose e proteína, denominada lâmina basal, que tem a função de promover a troca de nutrientes entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo adjacente. Aí nós vamos ver a classificação agora dos epitélios de acordo com as camadas celulares. Eles são chamados de epitélios simples, né? São os formados por uma única camada de células. Epitélio estratificado possui mais de uma camada de células. Epitélio pseudoestratificado são formados por uma única camada de células, mas possuem células com alturas diferentes, dando a impressão de ser estratificado. O tecido epitelial da pele humana apresenta células bastante unidas, sendo este um epitélio estratificado. Isso porque a função da pele é evitar a entrada de corpos estranhos no organismo, agindo como uma espécie de barreira protetora, além de proteger contra o atrito, raios solares e produtos químicos, né? E aí, antes de passar adiante, observem que o tecido epitelial é que dá essa plasticidade à nossa pele, né? Essa cobertura maravilhosa que melhora bastante a silhueta humana e a visão, já que se nós não tivéssemos essa pele, esse tecido epitelial, né, de revestimento, o nosso corpo teria uma visão bastante diferente, né? Talvez não tão agradável, né, como nós temos assim com essa proteção epitelial. Então, já o tecido epitelial que cobre os órgãos, ele é simples, pois o tecido não pode ser tão espesso devido à necessidade de troca de substâncias e absorção, certo? Aí nós vamos ver agora a classificação dos epitélios quanto à forma das células. Então, o epitélio pavimentoso, ele possui células achatadas, o epitélio cúbico, as células apresentam-se em forma de cubo, epitélio prismático, as células são alongadas em forma de coluna, e o epitélio de transição, a forma original das células, ela é cúbica, mas ficam achatadas devido ao estiramento provocado pela dilatação do órgão, que é o caso da bexiga, né? Então, nós vamos ver agora aqui, nessa imagem, vocês estão vendo aí, o epitélio pavimentoso simples, né? Esse aqui, na parte superior esquerda, o primeiro lá de cima. O do meio, na parte de cima, o pavimentoso estratificado. E na parte superior direita, o epitélio cúbico simples. Na parte inferior esquerda, aí vocês estão vendo o epitélio de transição. Tá? Na parte inferior do meio, o prismático simples, né? Ele tem forma de prisma, né? As células. E na parte inferior direita, o epitélio cilíndrico pseudoestratificado. Então, observem aqui, ó, que aqui tem apenas uma coluna de células. Então, como elas são muito alongadas e algumas menores, dá a impressão de que que esse epitélio é estratificado, mas não é. Ele é um falso estratificado. Ok, pessoal? E aí nós vamos ver agora, nessa outra imagem, né, esse epitélio daí, né, que corresponde a um epitélio de células simples. Bom, e aí os tipos de epitélio, né, como eu já vi falado anterior, né, o pseudoestratificado, ele faz parte, né, das fossas nasais, ele reveste internamente, né, a traqueia e brônquios. Então, epitélios formados por uma camada de células, né, é o chamado pseudoestratificado. Já na parte esquerda, o segundo epitélio, de cima para baixo, ele é o simples pavimentoso, então ele faz parte do que, ó, do revestimento dos pulmões. O epitélio simples cúbico, né, é esse daqui, ó,
que ele faz parte dos túbulos renais, ele protege internamente os túbulos renais, ok? E o simples prismático é o que faz parte aqui ó, do revestimento interno do estômago. Então, é o de cima para baixo, na parte esquerda é o epitélio simples prismático. E os outros três do outro lado, então, de cima para baixo, né? Os epitélios formados por várias camadas de células. Né? Então, nós temos aqui o epitélio que reveste o nosso corpo, né? Chamado de pele, a boca e o esôfago. Ele é o estratificado pavimentoso. Né? O epitélio estratificado de transição é o que reveste internamente a bexiga e o estratificado prismático é o que reveste internamente a uretra. E aí, no caso, tanto masculina quanto feminina, né? Então, o estratificado prismático. Ok, pessoal? Vamos adiante. Então, observem aí que agora, nessa imagem, vocês estão vendo um corte, né, em 3 dimensões, uma figura ilustrativa dos anexos da pele. Então, do lado esquerdo e de cima para baixo, nós temos os poros, né, de uma glândula sudorípara. Logo ao lado tem o corpúsculo de Meissner, né, embaixo. E do lado esquerdo ainda, essa primeira camada aqui, né, superior, é chamada de epiderme, e abaixo da epiderme se encontra a derme, ok? Vocês estão vendo aí os pelos, né, que são essas estruturas alongadas, que eles estão dentro do folículo piloso, tá? Artérias, né? Tem artéria aí e uma veia, elas se ramificando. Então, observe que na epiderme não tem vasos, né? O local onde se encontram os vasos sanguíneos, na parte da derme, que está abaixo da epiderme, por isso que não tem essa vascularização. E do lado esquerdo, né, vocês estão vendo aí o pelo, a camada córnea queratinizada, né, que tem queratina, que é um tipo de proteína, a terminação nervosa livre, né, que também coloca o nosso corpo em contato com o nosso sistema nervoso, a glândula sudorípara, né, que tem um poro, né, que libera o suor, o músculo eretor do pelo, que é esse que faz com que os pelos corporais se elevem, né, nos extremos de frio, quando a gente fica arrepiado. E embaixo, vocês estão vendo em amarelo, o tecido subcutâneo, que é um tipo de tecido adiposo, né? Tecido conjuntivo. Ok? Vamos seguindo. Então, já que estamos falando do tecido conjuntivo, nós vamos ver as suas características, né? Então, os tecidos conjuntivos, eles são tecidos de conexão, né? É um tecido de conexão, apresenta diversos tipos de células separadas por abundante material intercelular, que é uma característica assim, bastante marcante, sintetizados por elas. Então, no caso aí, as fibras do conjuntivo, mais substância fundamental amorfa. Né? Ele também apresenta fibras colágenas, elásticas e reticulares. As suas funções, né, é de sustentação, preenchimento, defesa e nutrição. E as células do tecido conjuntivo, elas têm essas denominações aí, ó, chamada de fibroblasto, macrófago, célula mesenquimatosa indiferenciada, mastócito, plasmócito, célula adiposa e leucócitos. Ok? Então, nós vamos ver na ilustração aí, então, começando pelo lado esquerdo, aí na parte superior, né, da figura, nós temos o tecido adiposo, né, que são as células ricas em gordura que formam o tecido, esse tecido adiposo. Depois nós temos aqui o sangue, né, que é o tecido sanguíneo, o único tecido líquido do nosso corpo, formado pelos glóbulos brancos, né, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e as plaquetas, que são fragmentos, né, dos megacariócitos. Tá? Então, as plaquetas, na verdade, elas não são células, elas são fragmentos de célula, né, que servem para promover a coagulação do sangue. Né? As hemácias
são importantes no transporte dos gases, oxigênio dos pulmões para os tecidos, gás carbônico dos tecidos para os pulmões. E os glóbulos brancos, que têm a função de defesa que se configura na questão do nosso sistema imunológico. Ok, pessoal? E aí vocês estão vendo logo abaixo o tecido conjuntivo fibroso, que ele é formado de fibrócitos, né, e as fibras colágenas. Então, observem que o sangue ele percorre dentro dos vasos e o tecido adiposo ele se encontra logo abaixo da pele, né? O tecido conjuntivo fibroso ele faz parte aqui, ó, da questão dos ligamentos, tendões e ligamentos, né? Do outro lado, começando de cima para baixo, na parte direita, nós temos o tecido conjuntivo frouxo. Ele é formado de quê? Fibra colágena, fibroblastos e as fibras elásticas, além de um macrófago que se encontra aqui, né? Então, esse macrófago, na verdade, é o quê? Ele é uma célula que sai do tecido sanguíneo, né? E aí sai para poder fagocitar micro-organismos que estão fora do nosso sangue, né? Então, o monócito, quando ele sai da corrente sanguínea, ele assume essa forma de macrófago, né? Que é uma forma irregular. Embaixo, nós temos, na parte do meio, né, direita, o tecido ósseo. E aí, esse tecido ele é formado por 3 tipos de células, né? Os osteoblastos, que são as células jovens dos ossos, os osteócitos, que são as células maduras, que formam um tecido ósseo, e os osteoclastos, que são aquelas células que se encarregam de fazer a renovação, né, do tecido ósseo, certo? Aí vocês estão vendo a matriz óssea, que é essa parte toda aqui central, e o canal de vaso sanguíneo, certo? Para poder nutrir essas células, porque sem sangue, sem oxigênio, sem nutrientes, né, essas células não conseguem sobreviver e, consequentemente, elas morrem. E logo abaixo, vocês estão vendo aí o tecido cartilaginoso. Ele apresenta um material intercelular, vocês estão vendo, entre as células, e é formado de condrócitos, né, que são as células adultas, né, do tecido, e logo aqui, ó, do lado, né, vocês estão vendo essas lacunas, né, que são os espaços entre os condrócitos. Ok? Tem os condroblastos também, que são as células jovens do tecido cartilaginoso, e observe onde é que ele se situa. Ele se situa revestindo as extremidades, né, dos ossos longos, né, que são chamadas de epífises ósseas, né? Então, no caso das articulações sinoviais, o tecido cartilaginoso impede o desgaste ósseo juntamente com um líquido que banha as articulações sinoviais, que é chamado de líquido sinovial, para poder impedir o desgaste entre esses dois ossos. Então, por exemplo, quando ocorre um desgaste dessa cartilagem, aí fica o osso tocando um no outro, e o indivíduo ele vai sentir uma dor intensa, já que o osso também tem conexão, né? Aliás, todo o nosso corpo está conectado com o sistema nervoso, certo? Então, se existe sensação dolorosa no osso, é porque ali existe uma conexão também nervosa. Ok, pessoal? Vamos adiante, então. E aí, observem que maravilha, né? A classificação dos tecidos conjuntivos. Nós temos lá em cima o tecido conjuntivo. Então, ele é subdividido, né, em 3 partes, assim, vamos dizer. Tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo de propriedades especiais e o tecido conjuntivo de suporte. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele se subdivide em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo denso, por sua vez, ele também se subdivide em 2 aspectos: o tecido conjuntivo denso modelado e o tecido conjuntivo denso não modelado. Já o tecido conjuntivo de propriedades especiais, que é essa coluna aí que está no meio,
ele se subdivide em quê? Em tecido adiposo, tecido elástico, onde estão as fibras elásticas, né? Tecido reticular, as fibras reticulares, né? Também, esse reticular é também chamado de hemocitopoiético, e o tecido mucoso, tá? E o tecido conjuntivo de suporte, que é chamado de subdividido em cartilaginoso e tecido ósseo. Suporte que vai dar suporte ao nosso corpo e às outras células e às outras estruturas do corpo humano, ok? Bom, então vamos a ele. Olha aí os tipos de tecido conjuntivo, a classificação dos diferentes tipos, dos diferentes tecidos conjuntivos pode ser feita de acordo com o material e tipo de células que o compõem. Tá? E aí nós temos a matriz extracelular, que é a substância entre as células, ela tem consistência variável. Então, essa matriz extracelular, ela pode ser gelatinosa, no caso aí do tecido conjuntivo frouxo e denso, líquida, no caso do tecido sanguíneo, flexível, no caso do tecido cartilaginoso, ou rígida, no caso do tecido ósseo. Então, a matriz extracelular que está fora das células, ok? Então, observem aí agora na próxima foto, vocês estão vendo, né, uma fotografia do tecido conjuntivo propriamente dito, e observe aí, ó, como as células estão assim, ó, bem compactadas, né, juntas umas das outras. Vamos seguindo. Então, esse tipo de tecido é típico de tecido de ligação. Ele atua na sustentação e preenchimento dos tecidos e dessa forma contribui para que fiquem juntos, estruturando os órgãos. Então, observe aí, os tecidos conjuntivos, eles servem para poder dar essa modelagem ao nosso corpo, para poder juntar, segurar, unir, né, os órgãos. Né? Então, em outras palavras, podemos dizer que os tecidos corporais, eles ligam as partes do nosso corpo, né, para que tenha essa estrutura maravilhosa, essa silhueta maravilhosa que é o nosso corpo humano. A sua matriz extracelular é abundante, composta de uma parte gelatinosa, que é um polissacarídeo hialuronato, e 3 tipos de fibras proteicas. Né? Então, as fibras colágenas, elásticas e reticulares, como eu já falei anteriormente. Bom, então, existem 2 tipos de tecido conjuntivo propriamente dito, classificados de acordo com a quantidade de matriz presente, e são eles, né? Como eu já falei anteriormente, o tecido conjuntivo frouxo, também chamado de areolar, ele é constituído de pouca matriz extracelular com muitas células e poucas fibras. Isso torna o tecido flexível e pouco resistente às pressões mecânicas. Algumas células são residentes, como os fibroblastos, e macrófagos, e outras são transitórias, como os linfócitos, neutrófilos e eosinófilos. Né? Então, as residentes são aquelas fixas. Né? Ele é encontrado pelo corpo todo, envolvendo órgãos. Além disso, serve de passagem a vasos sanguíneos, sendo assim importante na nutrição dos tecidos. Já o tecido do conjuntivo denso, ele possui grande quantidade de matriz extracelular, com predominância das fibras colágenas, dispostas sem grande organização. Há poucas células presentes, entre elas os fibroblastos. Ele é encontrado abaixo do epitélio, na derme, conferindo resistência às pressões mecânicas graças às suas muitas fibras. Também é muito encontrado nos tendões. Então, observe que o tendão é uma estrutura que prende o músculo ao osso. E veja que tração mecânica, né? Essa pressão, então, para poder se descolar o músculo do osso, tem que ser uma força realmente muito grande. E por isso que quando as pessoas têm rompimento de tendão, dá aquela dor insuportável, né? Então o indivíduo não aguenta mesmo, ele desaba, sabe? E é muito forte. Quem já teve ruptura de ligamento sabe muito bem disso. Vamos lá. Agora, vamos falar do tecido adiposo. Ele é um tipo especial de tecido conjuntivo, onde se observa a grande predominância de células adiposas,
que se caracterizam por armazenar gorduras neutras. Então, quais são as funções do tecido adiposo? Ele é um reservatório de energia, modela a superfície corporal, forma coxins absorvente contra choques na planta dos pés nas palmas das mãos. Ele serve como isolante térmico, então daí que os animais que vivem em regiões polares, eles têm que ter uma camada, né, de lipídio, tecido adiposo muito grande para que os órgãos internos não se congelem, né? Então ele serve como isolante térmico. Ele preenche espaços entre outros tecidos, auxilia a manter certos órgãos em suas posições normais, que é o caso dos rins. E ele também fornece calor porque o tecido adiposo ele tem uma grande quantidade de energia armazenada e quando o nosso corpo necessita dessa energia, depois de ter consumido a grande quantidade de glicose, o que é que acontece? O nosso corpo se encarrega, né, de transformar essa quantidade de tecido adiposo em energia para ser utilizada pelo nosso próprio corpo, inclusive. Então, nós vamos ver aí na próxima imagem, que vocês já estão vendo, as células do tecido adiposo. Então, do lado esquerdo, né, vocês estão vendo que tem aqui ó, o núcleo, a membrana e o citoplasma. Dentro do citoplasma, uma grande quantidade de gordura. E do lado direito também, né, mostrando o aumento da imagem, certo? Abaixo logo da epiderme, mais especificamente, né? Então, aqui são as células do tecido adiposo, né? O núcleo mais a quantidade de gordura, ok? Então, vamos ver agora essa imagem, onde é que esse tecido adiposo, ele realmente se localiza, né? Então, no nosso corpo propriamente dito, já que nós sabemos que ele fica abaixo da pele, né? Então, vai formar uma gordura subcutânea, né? Na parte aqui ó, do abdômen, do lado direito. Então, tem a cavidade abdominal e a gordura intraabdominal, que é chamada de gordura visceral. Então, vocês estão vendo, né? Na parte de cima aqui ó, em marrom, o nosso fígado, que ele fica no flanco direito. E na parte de trás, nas costas, os rins, né? Então, a vesícula biliar, que fica próxima do fígado. Aqui, o cólon ascendente, né, do intestino grosso e o intestino delgado. Então, observe que essa gordura visceral, ela amplia bastante, né, o volume abdominal. Né? Então, ela distende bastante a cavidade abdominal. Tá? E essa gordura intraabdominal, ela é prejudicial porque, de qualquer forma, ela vai projetar o abdômen para frente e vai forçar as vértebras que ficam na região lombar, né? E na cavidade, as vértebras da região torácica também. Né? Então, da torácica para baixo, né? Então, nós temos aí depois a região lombar que vai ficar muito comprometida devido a essa distensão, essa projeção do abdômen para frente, e por isso que o indivíduo está com a mão atrás, né? Dando a impressão de que ele está sentindo dor. Ok, pessoal? Então, vamos ver aí, né, os adipócitos, né? Então, aí nós temos as células brancas do tecido adiposo, né? Adipócitos, white adipose cell, significa em inglês já tem lá as células brancas adiposas, tá? Observe que tem um quadradinho aí, então desse quadradinho foi retirado um fragmentozinho e aumentado, e aí vocês estão vendo, né, os adipócitos com os seus núcleos, ok? Bom, se a gente fala o tempo todo de tecido adiposo, o que é que acontece? Muitas vezes, quando ocorre um excesso de gordura no nosso corpo, na região do abdômen, na perna, o que é que vai acontecer? Esse excesso de gordura, ele vai promover a formação de celulite. Então, vocês estão vendo aí, né? No caso, a formação de celulite. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo a pele de forma sadia,
e do lado direito, né, a pele, né, de forma doente, né, com a formação de celulite. Então, observe aqui, ó, o ponto de ancoramento, né, significa, esse ponto de ancoramento nada mais, nada menos é do que um ponto de conexão, tá, do tecido conectivo, certo? Ocorre o quê? Uma redução vertical, tá? Aumenta o número de lobos de gordura, né? Então, os lobos de gordura vão aumentar, as células de gordura também, elas vão aumentar o seu volume citoplasmático. Aqui embaixo, né, vocês estão vendo logo essa tira que está conectada a esse tecido conectivo, né, que é que dá essa segurança, essa estrutura. Tecido conjuntivo. Então, logo abaixo e em conexão a fáscia, né, superficial. Embaixo, essas reservas aqui, ó, também de gordura. E logo abaixo, nós temos aqui o músculo, certo? Então, existem 5 razões que levam à formação da celulite, né? Quais são elas? Acumulação de substâncias tóxicas, né, toxinas, aumento, né, de gordura celular, vamos dizer assim, pobreza de circulação pobre. O que é circulação pobre? Né? Pobreza de nutrientes. Então, as pessoas às vezes comem muitos alimentos químicos, né, à base de gorduras, e isso leva também, contribui com a formação de celulite. No item 4 aí nós temos também, né, fibroses do tecido conectivo e, por último, retenção de água. Então, a retenção de água é a retenção de líquido. Então, toda vez que o nosso corpo está funcionando mal, desculpem aí até, porque eu apurei um pouquinho a vista, a imagem não deu tanta nitidez, né? E as letras estão, as palavras estão em inglês, né? Mas é porque não deu a nitidez para poder ler em inglês direito. Então, observe que quando o indivíduo tem muita água retida, o que é que acontece? A retenção de líquido parte dessa água também vai ficar retida nas células de gordura. E aí vai ocorrer um problema na circulação corporal, né, ou na circulação tecidual. E essa retenção de água é também uma das razões que leva à formação de celulite. Então, a inflamação aí das células, não é? Então, observe das células de quê? Do tecido adiposo, que está logo abaixo aqui, ó, do tecido epitelial, certo? Então, olha aí como é que fica no sentido esquemático, né? A aparência da pele, ela fica com aquela mesma aparência como se fosse a casca de uma laranjinha, né? Toda furadinha, cheia de furinhos, né? Então, quem tem muita celulite, isso depende de vários fatores genéticos, né? De poluição, de alimentação, de não realização de exercícios físicos, né? Então, talvez até o próprio descuido com a própria pele, certo? Pode levar a essa condição de inflamação dessas células, certo? Então, fica com esse aspecto aí que muitas mulheres não gostam, né? Então, por exemplo, a celulite, ela acontece entre uma faixa mais ou menos de percentual de 10 mulheres, 8 mais ou menos têm problemas de celulite, né? Então, essas porcentagens, elas são muitas vezes relativas, porque vai depender da idade, do meio, né, social em que essas pessoas estão inseridas. Então, vai depender de uma série de fatores aí que eu não vou falar agora neste momento. Tá bom, pessoal? E por último aqui, não é, para poder a gente fechar a nossa aulinha de hoje, o lipedema. O que é o lipedema? É o edema
de lipídio, que significa, em outras palavras, o excesso de lipídio, que vai formar edema em determinadas regiões do corpo, né? Prejudicando a circulação, dando um aspecto não muito agradável, né, no sentido visual. Então, excesso de gordura, né, de concentração de lipídio em determinadas regiões do nosso corpo, né? Então, vocês estão vendo que, nesse caso, a celulite ela tem maior incidência nas mulheres do que nos homens. Não significa, entretanto, que homens também não tenham problema de celulite, né? Ou de lipedema. Tem sim também, tá? Então, no caso, nessa figura aí, vocês estão vendo da esquerda para a direita, né, a imagem de uma mulher com lipedema nos membros inferiores. A segunda imagem na parte lateral aqui, ó, dos quadris. A terceira imagem, a central, lipedema nos braços, nos membros superiores, porque, na verdade, o braço é essa região que vai da articulação sinovial do cotovelo até a articulação sinovial do ombro. Ok, pessoal? Então, a imagem central, né, a mulher aí, a ilustração, ela tem lipedema nos membros superiores. A quarta imagem, né, com lipedema na região das coxas. E a última imagem, à direita, com lipedema na região abaixo do joelho, então nas pernas, no tornozelo e nos pés. Ok? Bom, então, era isso aí, nós vamos ficar por aqui, né, finalizando o nosso conteúdo sobre os tecidos corporais. E observem que eu falei do tecido epitelial e do tecido conjuntivo, né? Então ficou faltando falar, desculpem, do tecido muscular, que numa próxima aula, numa próxima oportunidade, eu venho a falar aqui para vocês também. Tá bom, pessoal? Não esqueçam aí, mais uma vez, de dar o seu like, né? Clique no sininho, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais e ajude o nosso canal a crescer, tá bom? Um abraço a todos e tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.